os novos cenários da política e da economia é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor José Matias Pereira, é professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, a UNB. Participa da entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, antes da gente decorrer sobre questões mais políticas, eu queria entrar numa questão que está preocupando muito, que são as contas externas brasileiras. O Brasil obteve em 2005 um saldo comercial de 44,9 bilhões de dólares. Em 2006, o saldo subiu para 46,5 bilhões. Em 2007, caiu para 40 bilhões de dólares e nos 2 anos seguintes, 2008 e 2009, despencou para a faixa de 25 bilhões de dólares. Até que ponto a política cambial tem culpa por esses resultados? Eu diria para você que nós temos que olhar, principalmente o caso do ano de 2008 e 2009, como um ano atípico, porque ocorre nesse momento essa que nós vivenciamos, que ainda estamos tendo resquício dela, que é a crise mundial, onde houve, digamos, uma retração muito forte do mercado internacional, né, e nós não podemos desconsiderar que o Brasil é um grande fornecedor de commodities para o mundo todo. Isso, de um lado, ocorreu isso. E do outro lado, nós estamos tendo um problema que é a questão da valorização do real frente ao dólar. E essa valorização, ela não só dificulta para o exportador, como estimula muito as importações. Mas é fundamental que a gente lembre que o que é importante nesse processo é a gente ter um esforço continuado para continuar exportando cada vez mais e importando também numa proporção adequada. Porque as pessoas precisam entender que as importações, salvo aqueles recursos gastos, principalmente com viagens, etc. Bem de consumo. Bem de consumo, que esse se dissipa, né? Não que isso deixe de ser importante, mas isso dissipa e acaba beneficiando os outros países. Mas no caso nosso, quando você está importando principalmente máquinas, equipamentos, isso é fundamental para o processo de alavancagem do desenvolvimento, que não ocorre muitas vezes naquele ano ou no ano seguinte. Isso se reflete 2, 3, 4 anos depois. Então eu acho que no contexto, a economia, nesse aspecto, ela está sob controle e é fundamental que o Estado crie cada vez mais esforço, essas políticas de estímulo às exportações e conduza com atenção a questão da política cambial. Mas eu diria que os governantes, de certa forma, nesse aspecto, estão conduzindo essa questão de maneira adequada. Na seara dos números e comentários do senhor em relação ao balanço de pagamentos, continua crescendo o déficit na conta de transações correntes, que inclui a balança comercial, serviços e transferências unilaterais. No último mês de junho, o déficit em transações correntes foi de 5,18 bilhões de dólares, o que elevou o déficit acumulado para 23,7 bilhões no primeiro semestre de 2010. Isso é uma bomba relógio armada para explodir no colo do novo governo? Eu diria que o que é importante nesse momento é que nós estamos verificando que a economia ela está entrando nesse processo de crescimento. E isso tem muito a ver com todas essas condições que são colocadas pela política cambial. Né? Quer dizer, se você, por exemplo, as transferências unilaterais, você coloca aí a questão de royalties, de transferência de estrangeiro que estão aqui no Brasil. Os DECASEGs também mandando dinheiro para cá? Nós temos em contrapartida, é nessa forma que o balanço de pagamento se fecha. Né? A gente sempre fica nessa expectativa, mas de qualquer forma, eu diria que o próximo governo tem que estar atento em relação a isso, porque isso não é uma coisa que pode permanecer de forma continuada. É preciso que você faça ajustes no sentido de recompor essa questão das contas de transações correntes, porque elas, na verdade, inclusive, sinalizam o nível de saúde do país, do ponto de vista econômico, para os investidores, inclusive. Professor, vamos falar um pouquinho de juros. Os primeiros meses do ano, houve um ligeiro aquecimento inflacionário. Muitos economistas entenderam que era dentro da sazonalidade esperada, que não houve nada de anormal. Mas bastou essa ligeira elevação nos meses, principalmente de janeiro, fevereiro e março, para o Banco Central logo soar o alarme vermelho, o Copom se reuniu e nós voltamos aos juros, a taxa básica de juros, a taxa da Selic, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, na faixa dos 2 dígitos. Hoje estamos com 10,75%. Quer dizer, foi um erro do Banco Central. O Banco Central agiu assodadamente, se apressou, devia ter esperado um pouco mais. Como é que o senhor analisa isso?
Na verdade, a visão que eu tenho, até porque venho de uma corrente, né, que dita desenvolvimentista e bastante influenciado pelo pensamento cepalino, pelo próprio ministro Celso Furtado, é que esse excesso de zelo do Banco Central, ele, em algum momento, ele acaba sendo uma espécie de freio no processo de crescimento. Nessa questão que você levantou aí, tem duas coisas importantes. A questão nós podemos crescer sem inflação ou com inflação controlada? Por exemplo, agora, nesse ano, ocorreu esse fenômeno. Os indicadores que nós estamos recebendo já das instituições encarregadas de fazer esse acompanhamento, principalmente no caso do IBGE, já mostrava que, principalmente, alguns setores, como o industrial, já estavam em processo de desaceleração. Então, quando você vem e aumenta a taxa Selic, você teve 2 repiques nessa taxa, isso acaba sendo um enorme freio, porque a Selic é apenas a taxa de referência. Mas a partir dela, o empresariado, ele começa a refazer ou remodelar o seu planejamento estratégico. Então, no meu entendimento, a postura do Banco Central, principalmente nesses últimos tempos, foram, eu diria, excessivamente, digamos assim, ortodoxa. E eu acho, por exemplo, que esses últimos aumentos, considerando os indicadores na economia, não deveriam ter acontecido na intensidade que ocorreram. Mas a ortodoxia parece que deve continuar, porque se o IBGE fala num crescimento do PIB da ordem de 6,5, alguns estudos, alguns balanços do Banco Central já falam em 9 e tal, e já estão falando no aumento de 0,25 em setembro. Só acredita que a economia está demandando esse aumento de mais um repique positivo para cima? Eu entendo que nós temos que ter um enorme respeito pelo esforço que é desenvolvido dentro do Banco Central, dentro do Copom, porque nós temos que entender que ali você usa principalmente modelos matemáticos e pessoas com bastante experiência para projetar isso, mas eu diria que pelo ritmo, esse primeiro semestre, o Brasil teve realmente um crescimento próximo de 10%, muito parecido com o crescimento chinês, etc. Mas os indicadores mostram que está começando a haver uma retração. E nesse processo, eu entendo particularmente que com os indicadores econômicos que aí estão e o que se pode projetar, que não se deve falar mais em aumento de taxa de juros. Porque é fundamental que você consiga avançar e crie as condições para que o próximo governo entre já numa condição bastante favorável. E ele vai precisar disso. Consumidores em geral, contribuintes, seja pessoa física ou jurídica, há uma queixa em comum no Brasil que é com relação à carga tributária, em torno de 35,8%, quer dizer, quase 36% do PIB, do Produto Interno Bruto. Essa carga tributária incomoda muito. Mas num encontro de países da América Latina, o presidente Lula disse, não, é isso mesmo, vocês têm que aconselhar aos outros países latino-americanos que aumentassem sua carga tributária, porque ninguém pode fazer nada em termos de governo, em termos de políticas sociais, se você tiver uma carga tributária abaixo de 25% do PIB. Quer dizer, como é que o senhor analisa essa questão específica do volume, do peso da carga tributária na economia brasileira? É importante que as pessoas reflitam que governo, ele não cria riqueza. Essa riqueza é retirada da sociedade, do setor privado, via tributação. Impostos, taxas, etc. Então, o funcionamento do Estado, do governo, ele precisa de receber os tributos para que isso possa acontecer e seja oferecido todo esse leque de serviços, produtos que o governo tem obrigação de fazê-lo. Bom, quando o presidente da República, quando o caso do presidente Lula, ele fala, né, que é fundamental que você arrecade, que você tem uma política tributária agressiva, ele fala num percentual de 25%. E eu diria, nesse aspecto, se ele parasse nos 25%, que eu estaria de acordo com ele. O problema é que é preciso refletir que o Brasil, mesmo com o crescimento que nós estamos tendo, nós estamos falando de um PIB hoje de alguma coisa, e os indicadores vão mostrar isso, de 3,3 trilhões. Tá? Isso coloca o Brasil aí na 8º lugar no mundo, em termos de tamanho de economia. A nossa renda per capita hoje, ela está em cima desse PIB, vai mostrar que nós estamos em torno de 10 mil dólares.
E isso são indicadores importantes, né, do processo de crescimento da economia. Mas o presidente da República, e é preciso dizer que o responsável por esse processo de a postura agressiva no campo tributário começa com o presidente Fernando Henrique, já na década de 90. O grande salto, quando nós olhamos o comportamento dessa seta, né, desse processo de crescimento, de arrecadação, começa a ocorrer lá, e isso foi assumido pelo governo Lula, que não recuou em nenhum momento. Pelo contrário, se manteve. Eu, particularmente, entendo que um país tem que ter um sistema tributário eficiente, transparente e que permita, dentro de um contexto, criar facilidade para que as pessoas, tanto o contribuinte, pessoa física, como o contribuinte, pessoa jurídica, possa, digamos, atuar ali dentro daquele contexto e não buscando, inclusive, se evadir. O grande problema de sistemas tributários ineficientes é que as pessoas chegam um momento em que ele percebe que é válido ou é possível correr o risco para não pagar tributo. E é fundamental entender que tributo deve ser dividido pela sociedade como um todo. Você não pode penalizar mais uma categoria do que a outra. Mas quando você chega nesse nível de 35,8%, 36% de PIB, é muito difícil você recuar, né? Quer dizer, imagina um governo novo que diz assim, eu vou reduzir a carga tributária para os níveis de 26%, 27%. É quase impossível fazer isso. Isso mostra a experiência que as despesas governamentais, as despesas públicas, elas, depois de incorporar aqueles recursos, você dificilmente pode recuar. Mas eu colocaria aqui para o debate, para uma discussão, que o que ocorreu com a CPMF? A CPMF era um sistema de arrecadação extremamente significativo para o governo, foi derrubado pelo parlamento num debate histórico, e nem por isso o país parou e o sistema de saúde parou. O que é importante é você fazer com que esse sistema tributário seja mais simplificado. Que você dilua mais a tributação de maneira mais homogênea e que crie as condições para que as pessoas, inclusive, possam pagar isso dentro de um quadro, digamos, razoável. O nosso sistema é muito complexo. A maioria das empresas perde uma grande parte do tempo com estruturas dentro delas para poder honrar e atender às necessidades do sistema tributário brasileiro. Na verdade, não é só a questão da arrecadação. Por trás disso tem a questão da burocracia. A cada dia se inventa uma norma nova para que a empresa possa atender. E isso precisa ser mudado. Isso só vai ser mudado quando houver uma reforma tributária ampla, profunda e que traga essa inovação. Reforma tributária. A reforma tributária no Brasil parece aquele brinquedo João Teimoso, quer dizer, ela está em pé ali, aí vem um projeto da Câmara, deita para um lado, vem um projeto do Senado, deita para um lado, aí você acha que vem um imposto único, não sei o quê. Então, assim, muitas propostas aí. Por que essa reforma tributária não vem? Isso não há vontade política, é pelo tamanho do conflito de interesse entre os estados, municípios e União? Por que essa reforma tributária não vem? O Davi, você coloca uma das questões mais interessantes, né, que tem nesse processo, desse debate que nós estamos fazendo, que é o seguinte: nós temos um sistema político, um sistema de organização do país, que é o que nós chamamos de República Federativa, que é um dos sistemas, um dos modelos mais difíceis do ponto de vista de governança e até de governabilidade. Nós copiamos esse modelo do modelo americano, adaptamos esse modelo para as nossas características, e a nossa Constituição é uma das constituições que ela chega a ser exótica no mundo, porque é a mais detalhista que tem. Ela chega a detalhar coisa que não tem nenhuma relevância para uma carta magna, para uma carta constitucional. Por quê? Porque você tem uma desconfiança histórica entre município, Estado e governo federal. E todos esses três entes têm os seus direitos e deveres regulados pela Constituição. Então, quando nós falamos numa reforma tributária, as pessoas querem partir do princípio de que todos têm que sair ganhando. Isso não ocorre. Uma reforma tributária, alguns perdem, alguns ganham, outros não perdem nem ganham.
mas ela precisa ser feita. E essa questão nossa, da questão do federalismo, né? E esse impasse do ponto de vista do federalismo fiscal é que leva a essa dificuldade. Mas um país que quer avançar, e nós queremos avançar, ele precisa fazer a reforma tributária. E hoje está muito falando na Europa, a Europa inteira, né? Quer dizer, França, principalmente Espanha, né? A Grécia nem se fala, porque realmente foi empurrada para uma série de reformas. A questão da reforma previdenciária, do sistema previdenciário. Como é que o senhor acha que isso pode andar no próximo governo? Nós podemos ser contaminados, digamos assim, entre aspas, por essa influência europeia de se aumentar o limite de idade, aumentar o tempo de contribuição e se retirar benefícios do pessoal da Previdência, quer dizer, do aposentado? A questão da Previdência, ela precisa ser, antes de tudo, incluída na agenda política, como é o caso da reforma tributária e da reforma política, mas ela precisa ser incluída na agenda política do país e precisa haver o que nós chamamos de vontade política dos governantes. A reforma tributária, como é o caso da reforma da Previdência, elas geram um enorme campo de conflitos. E o conflito no campo da reforma da Previdência, ele passa por uma questão básica. Quando se propõe a fazer uma reforma tributária, você tem que levar em consideração diversos aspectos. Um deles foi aquele que nós levantamos aqui, da questão da janela de oportunidade demográfica. O Brasil, nesse momento, com esse bônus tributário que nós temos, ele está vivendo esse momento bom para se fazer a reforma tributária, a reforma da Previdência. Agora, para fazer isso, é preciso que você atente para alguns detalhes. A população está vivendo mais? Os indicadores mostram que sim. Nós estamos vivendo cada vez mais. Isso para a Previdência, vamos dizer, é ruim também, entre aspas. Exatamente, porque você toca numa questão que nós chamamos o aspecto atuarial e financeiro da Previdência. Tá? A Previdência, ela precisa se equilibrar. Quando a Previdência apresenta esses déficits preocupantes aí, na verdade, por trás disso é a sociedade sendo chamada, através de tributos, porque isso tem que aparecer no orçamento. Você tem que buscar tributos para cumprir esse processo. Então, quando a gente fala em questão de tirar direitos ou conceder direitos, é fundamental que as pessoas entendam que isso é um processo que tem que ser exaustivamente discutido no âmbito da sociedade e principalmente nesse fórum aqui, que é o parlamento, onde você tem que colocar essas questões para a sociedade e mostrar que algumas coisas têm que ser feitas, como está sendo feita ou que terá que ser feita no mundo todo. Tá? Então, se você tem pessoas, se as pessoas estão vivendo mais, você não pode imaginar que uma pessoa possa se aposentar, mulher com 55 anos, homem com 60 anos. Não existe nenhum sistema previdenciário que suporte isso. Outra questão é que no Brasil nós temos um problema sério, que é seguridade social, e isso está no artigo 195 da Constituição, se eu não me engano, seguridade e previdência social. A previdência social e a seguridade estão se misturando no Brasil. E é preciso examinar isso, tá? Porque previdência social é você garantir o direito de uma aposentadoria para o trabalhador quando chega no fim do período laborativo. Tá? E a nossa previdência social, ela entra no campo da seguridade quando ela aloca recursos que não deveria para a área de saúde, concessões de benefícios em outras áreas que não é aquela específica. No próximo bloco, nós vamos ver até que ponto uma reforma política pode ajudar ou não o processo de desenvolvimento. Aguarde.